Fala, Doc, beleza? Como é que você tá? Pronto para mais uma aula? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá difícil? Tá pesado? Tá de boa, né? Vamos lá, vamos para frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia. Falaremos inicialmente sobre a anatomia do cão e na sequência falaremos sobre a anatomia do gato, mas segura aí, né? Anatomia às vezes é uma matéria que às vezes parece a galera que da veterinária tem uma cultura de achar que a anatomia é uma matéria muito ruim. Só que você que está querendo aprender ultrassonografia precisa entender que a anatomia, ela é tua parceira. Ela muitas das vezes na tua rotina, no teu dia a dia, vai ser o que você vai fazer, o que você vai conseguir discernir, né, de algo alterado do normal, digamos assim. Né? Às vezes você vê uma estrutura que muda de posição e por conta da mudança de posição ali você consegue, opa, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá normal. Talvez falando assim de forma abstrata, talvez você não consiga perceber. Mas com o tempo, na medida em que a gente for progredindo, vai ficar fácil compreender o que eu estou dizendo, né? Que muitas das vezes uma mudança de posição do órgão já te. Tem coisa errada aqui, vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos para o slide e vamos trocar ideia. Anatomia, meu mouse aparece para vocês? Eu acho que sim. Anatomia do cão. Na sequência, o que que a gente tem? A gente tem aqui o nosso paciente, né? Esse cachorrinho aí. A gente colocou como nosso modelo e fizemos uma esquematização ali para a gente conseguir discernir as posições, né? A gente dividiu o abdômen cranial, caudal, lateral direito, lateral esquerdo, e aí a partir dessa divisão aqui, a gente vai se situar. Inicialmente, no meu lado esquerdo aqui da tela, né? Eu tenho o lado direito, né? O lado esquerdo do paciente. Eu tenho as divisões aqui das costelas do arco costal, né? E nesse lado esquerdo eu tenho a divisão da prega inguinal, né? Eu traço uma reta na linha média, tangenciando o umbigo, né? Dividindo o abdômen cranial e caudal, e uma linha média ao longo da linha alba, lembra lá a linha alba, para dividir o abdômen lateral direito e lateral esquerdo. Ponto, tranquilo, até aí, sossegado. Na sequência, eu venho aqui para o lado esquerdo aqui da minha tela aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo botar a caneta. Consigo botar. Eu vejo uma estrutura, né? Essa estrutura aqui. Ela é parenquimatosa, né? Eu tô falando inicialmente, né? Ela é uma estrutura parenquimatosa, né? Tá situada na região, se eu traçar uma linha aqui, ó, ela tá na região mesogástrica, né? Quase hipogástrica, mas mais ou menos na região mesogástrica esquerda, né? Ela é o rim esquerdo, né? Temos aí o rim esquerdo inicialmente. Na sequência, na região contralateral, a gente tem uma estrutura com as mesmas características, posicionada na região mesoepigástrica esquerda. Então a gente traça a linha e percebe que o rim direito, ele é um pouco cranial, ele é um pouquinho mais cranial em relação ao rim esquerdo. Isso é importante? Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Né? Por que, que eu preciso saber que o rim direito é cranial ao rim esquerdo? Porque muitas das vezes o rim esquerdo ele é mais fácil de achar. E aí, muitas das vezes, na tua avaliação, principalmente quem está começando, a galera que está começando tem a cultura, o costume, não a cultura, tem o costume de que quando vai avaliar o rim esquerdo, procura mais ou menos na mesma linha. Né? Achei o rim esquerdo nessa posição, eu vou achar o direito nessa mesma posição. E não. Então, já houve situações em que eu precisei reavaliar um animal que veio de outro colega lá, de outra situação, falar, o tutor falou, ó, Jair, esse cachorro não tem rim direito, não, porque já foi feito ultrassom e não tem rim direito. E aí eu fazia minha varredura aqui, ó, mais cranial, quase que subcostal, cá em cima, mais ou menos nessa posição, e encontrava o rim, entendeu? Então você que está aprendendo ultrassom, você precisa saber que o rim direito, ele é um pouco mais cranial, ele é mais na frente do que o rim esquerdo. Por vezes, você vai precisar procurar no espaço intercostal, no 12º espaço intercostal. Palpa o 12º, coloca o transdutor lá em cima, tangenciando, como se você estivesse tangenciando os processos transversos da vértebra, né? Que você vai achar o rim esquerdo. Em que situação isso? Nos cães de peito profundo, no whippet, até um pinchezinho. O rim é bem mais na frente. Um poodle velho, aqueles poodle velho de peito. Tem uns poodle que tem meio mestiço, que tem o peito profundo assim, tem o peitão assim, parecendo um whippet galgo.
né? O rim dele é lá na frente. Então, cuidado com isso, beleza? Eu não tô dando muita essa atenção inteira por besteira, não, porque isso é importante, tá bom? Eu nem sei mais como é que apaga aqui. Apaguei. Beleza, vamos pra frente. Na sequência, a gente tem. Opa, perdão. Vamos voltar aqui que tem outra coisa aqui pra gente discutir. Depois do rim esquerdo, né, rim direito, rim esquerdo, rim esquerdo, rim direito, a gente tem essa estrutura aqui, na região hipogástrica, no abdômen caudal, né, no abdômen caudal. É uma estrutura tubular preenchida por conteúdo anecoico, conteúdo líquido, né, que é a bexiga. Então a gente tem o rim esquerdo, o rim direito e a bexiga. Tá olhando para cima por quê? Porque minha segunda tela é em cima, é por isso que eu olho para cima, beleza? Então, conectando o rim esquerdo à bexiga, a gente tem essa estrutura tubular, né, que é o ureter esquerdo. Conectando o rim direito à bexiga, a gente tem de novo essa estrutura tubular, que é o ureter direito. Em condições normais, a gente não vê ureter. Fixa isso, guarda na tua cabeça. Em condições normais, o ureter não é visibilizado. Se eu estou fazendo uma avaliação ultrassonográfica com um aparelho intermediário, o que será um aparelho intermediário? Um DP30, um DP20, que já seria um básico, um Z50, que é o que mais comum, os mais Z50, né? Essas máquinas aí, um M6, né? M5, eu não vejo ureter em condições normais. Talvez, né, se, sei lá, futuramente os aparelhos de, de alta definição, pode ser que consiga futuramente, mas no momento, essas máquinas que eu estou te falando, intermediária e básica, elas não conseguem discernir. Em que situação eu consigo ver ureter normal do ponto de vista de diagnóstico por imagem? Quando eu estou fazendo uma urografia excretora. Injeta contraste iodado não iônico intravenoso, vai ter a fase de pielograma, depois a fase de nefrograma. Perdão, o contrário, a fase de nefrograma e depois a fase de pielograma, e aí você vai ter o sistema coletor e você vai ver o ureter normal. Mas do ponto de vista de ultrassom, essas máquinas mais básicas, intermediárias, atualmente, né, estamos gravando isso aqui em 2026, a gente não vê. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente. Cadê? Aqui. Passou? Passou. De novo, dando continuidade, né? Marcamos aqui rim direito e rim esquerdo. Na sequência, a gente tem essa estrutura, né? Posicionada caldo lateral rim esquerdo, né? Marquei em vermelho, uma estrutura parenquimatosa. Estamos falando do ovário esquerdo. Porque, olha só, olha o macete. Por que que eu me referi à posição caldo lateral ao rim esquerdo? Porque a referência anatômica, muitas das vezes não, ela vai ser o teu guia, ela vai ser o teu norte para encontrar órgãos difíceis. Existem na cavidade abdominal órgãos que são fáceis de avaliar. E existem também na cavidade órgãos que são difíceis de, não de avaliar, mas de localizar, principalmente para quem está começando. Por exemplo, qual é um órgão difícil de localizar na cavidade abdominal? Adrenal. Adrenal é difícil. Mas existe uma relação da adrenal com o rim esquerdo e com o direito também, né? Então, se aquele órgão é difícil, eu sei que tem uma relação daquele órgão difícil com o órgão fácil, eu vou no órgão fácil e pela relação eu vou no difícil. Pâncreas. Pâncreas é um órgão difícil de avaliar, mas eu sei que existe uma relação íntima do pâncreas com o duodeno. Ah, mas o duodeno também é difícil, mas eu sei que tem uma relação do duodeno com o estômago, e o estômago é fácil. Então eu acho estômago, acho duodeno, acho pâncreas. Então por isso que eu tô sempre trazendo você para esse macete, né? Olha só, região caldo lateral ao polo caudal do rim esquerdo, eu vejo o ovário esquerdo. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Na sequência, né, do outro lado, no contralateral, na região no polo caudal, imediatamente caudal ao polo caudal do rim direito, eu vejo a estrutura parenquimatosa, né, que é o ovário direito. Por vezes, esse ovário, ele não necessariamente pode estar lateral, ele pode estar um pouquinho imediatamente caudal ou até um pouquinho medial, né? E aí você vai da sua varredura aqui, tanto no plano longitudinal quanto no plano transversal, para conseguir se situar ali, né? Partindo dele, a gente tem uma estrutura tubular, né? Que aí são os cornos uterinos, e aí o corno uterino em condições normais, cornos uterinos, você pega uma cadela lá, no anestro de 1 ano,
Para você colocar o transdutor e achar o corno é um pouco difícil. Então você precisa se guiar de novo por estruturas mais fáceis. Como é que eu faço? Né? Se eu quero avaliar o corno uterino, eu acho o ovário. E para achar o ovário, eu já te expliquei como é que acha o ovário. Então, eu acho o ovário, venho varrendo e acho o corno. Opa, aqui é corno uterino. Ou eu posso fazer um sentido contrário. Eu procuro o corpo do útero. Mas o corpo do útero é um pouco ruim de achar. Então, eu acho a bexiga, que é mais fácil. Eu acho a bexiga, faço um corte transversal, que aí eu vou ver bexiga, útero, assim, desse jeito assim. Bexiga, útero e colo, né? E aí eu consigo me situar varrendo ali cranialmente, né? Para pegar a bifurcação e aí achar os dois cornos uterinos. Tranquilo? Então eu posso avaliar o corno me guiando pelo ovário ou posso migrar o corno avaliando pelo útero. Então, é as duas formas da gente se situar. Mas, inicialmente, era para a gente mostrar a posição, né, e a relação de uma estrutura com outra. Então, além de ser um pouco de anatomia, anatomia, né, de conhecer as estruturas, é um pouco de anatomia topográfica também aqui. Quando a gente vem para mim, o lado direito aqui, a gente vê, né, é uma estrutura parenquimatosa que está posicionado no abdômen médio cranial esquerdo, tem uma íntima relação com o polo cranial do rim esquerdo e com o estômago. Essa estrutura é o baço. Ele está aqui. O baço ele é dividido em três partes. Ele é dividido no extremidade cranial, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Uma extremidade cranial, um corpo e extremidade caudal. Então, extremidade cranial aqui, tá na tela? Tá. Corpo e extremidade caudal. É importante É importante que você se certifique que avaliou as três estruturas. O baço, quando a gente normalmente acha ele, a gente acha ou a extremidade caudal ou o corpo, né? E aí você precisa de um pouco de pressão na mão e angulação, pressão e angulação, para conseguir avaliar a extremidade caudal. A extremidade cranial, perdão. Por vezes ela pode estar retorcida, assim, né? Não uma torção, mas ela pode estar um pouquinho dobrada. E aí é importante a gente saber que essa estrutura existe, né? E que ela precisa ser avaliada no ultrassom, tranquilo? Vamos para frente. Na sequência, a gente já começa a avaliar aqui o fígado, né? Eu fiz essa divisão aqui, ó. Vamos colocar aqui essa interface diafragmática aqui, ó. Então, daqui para frente, para cranial é tórax, desse ponto, dessa linha verde para caudal é abdômen. Eu fiz aqui esse esquema dos pulmão esquerdo, pulmão direito e o coração. Então, na região cranial do estômago, eu vejo algum parenquimatoso, que ele está tanto do lado direito e se estende até o lado esquerdo, né? Que é o fígado, né? Tem uma relação aqui, olha só, vou chamar você a atenção para isso aqui, ó, para esse quadrado. Existe uma relação existe uma relação entre o lado direito do fígado, né, o lado direito, e aí a gente vai discutir a lobação do fígado e tudo mais, mas existe uma relação entre o lado direito do fígado e o polo cranial do rim direito, entendeu? Então fica atento a isso, estou chamando a atenção porque isso é importante. Então, relaçãozinha ali, existe um contato do fígado, né, com o rim. Encaixa certinho ali na impressão renal. Beleza? Na sequência, a gente vem para esse slide aqui. Eu traço uma linha média. Olha só, eu tracei uma linha média dividindo a cavidade abdominal em direita e esquerda, exatamente na linha média. Então, na região médio-direita, né? E aí a gente sofistica a localização entre o lobo quadrado e o médio direito. Eu vejo uma estrutura tubular, né? Com conteúdo líquido, que é a vesícula biliar, VB. Opa, VB, vesícula biliar. Então ela fica exatamente nessa posição, médio-direita. Tranquilo? Vamos para frente. Na sequência, eu tenho essa estrutura aqui tingida em amarela, né, que ela é dividida em região, um lobo direito, uma região de corpo e um lobo esquerdo, né? Essa estrutura é o pâncreas, né? O pâncreas, perceba a relação que o pâncreas tem com de posicionamento, né? A gente está colocando aqui sobrepostas, né, como se estivesse no mesmo plano, mas a gente precisa entender que a gente está tentando
esquematizar em duas dimensões uma estrutura que é tridimensional, né? Então, a gente coloca sobreposta ali, né? Mas elas estão em planos diferentes, em profundidades diferentes. Né? O rim é uma estrutura retroperitoneal, então ela está dorsal na cavidade abdominal. O pâncreas é está adjacente ao intestino, então ele é mais ventral, né? A gente coloca nesse nível de sobreposição, mas entenda, eu quero que você entenda que eles não estão no mesmo plano, eles estão em profundidades distintas, né? Mas é como se fosse um raio-x aqui. A gente está transpondo o que é tridimensional em bidimensional. Por isso essa sobreposição. Mas eu quero que você tenha essa percepção, essa visão, né? Como se você estivesse olhando um cachorro de cima, né? E visse ele ali falar, ah, não, aqui tá assim, tranquilo? Vamos lá. Então, o lobo direito do pâncreas, região do corpo, e aí existe uma relação entre o corpo do pâncreas, a vesícula biliar, né? A gente colocou assim, mas é mais ou menos aqui, ó, a relação, assim, ó. Existe uma relação entre o corpo do pâncreas, vesícula biliar e o hígado do fígado. Então, tudo junto aqui, ó. Se eu fizer um corte aqui, mais ou menos nessa região, tá tudo junto. O hilo hepático, vesícula biliar, corpo do pâncreas e até um pouco do piloro do estômago ali, na transição, né? Na sequência, a gente tem estômago, do meu lado direito aqui, né? Então, o estômago ele é dividido em três partes. Ele é dividido na região de fundo. Na verdade, inicialmente ele tem o cardio aqui, né, que é o esfíncter. Tem a região de fundo, tem a região do corpo, tem o antro e depois tem o piloro, né? Cárdia e piloro são esfínteres. Normalmente o cárdia, né, que é o primeiro esfíncter na transição gastroesofágica, nem sempre a gente consegue avaliar. Cães muito pequenos a gente consegue ver se tiver com preparo adequado, mas não é sempre que a gente vê, principalmente cães de grande porte. Mas o piloro a gente costuma ver quase que sempre. Né? Se tiver um preparo de antigases de jejum adequado, sempre dá para ver piloro e é importante que você procure ver piloro, porque existem alterações naquela região que tem clínica muito parecida com clínica de corpo estranho, de ilho mecânico, principalmente a hipertrofia do piloro. E aí, é aquele animal que você avalia, vem em clínica de corpo estranho, você não acha nada, né? E aí fica, não tem corpo estranho, mas depois você chega no piloro ali tem alteração. Então é importante que você avalie muito bem, saiba avaliar, saiba que essas estruturas existem e saiba avaliar essas estruturas. Região de fundo, corpo, antro do estômago, são essas três posições. Nem sempre a gente consegue discernir muito bem uma estrutura da outra, a gente vai muito pela topografia, não tem uma mudança anatômica de uma estrutura para outra ao ultrassom, mas a gente sempre precisa saber que essas três estruturas existem. Tranquilo? Vamos lá. Na sequência do estômago, a gente tem aqui, né, o piloro, que eu havia falado para vocês, e do piloro parte um segmento de intestino delgado. Que segmento é esse? É o segmento de duodeno. Então, inicialmente, a gente tem duodeno descendente, a flexura duodenal e duodeno ascendente. São essas três porções, duodeno descendente. E eu vou mostrar para vocês que existe uma relação do pâncreas, né, com o duodeno. Opa, deixa eu ver se eu consigo voltar. A gente tem uma relação do pâncreas com o duodeno. O pâncreas vai estar mais ou menos aqui assim, ó, em verde assim, ele vai estar aqui, mais ou menos nessa posição. Depois, dando continuidade, duodeno descendente, né? Duodeno ascendente, chega o ponto de mudança em que esse duodeno começa a virar jejum e a gente não consegue pegar esse ponto, não dá para discernir esse ponto de transição, né? Onde o duodeno vira jejum, mas o jejum, a localização dele é uma localização mesogástrica. Existe uma diferença anatômica, principalmente anatomia ultrassonográfica. A mucosa do duodeno é mais espessa do que a mucosa jejunal, mas considerando que você está fazendo uma avaliação de alça intestinal na posição mesogástrica, se eu colocar o meu transdutor aqui, ó, em qualquer porção mesogástrica aqui, é porque ficou verde com verde e não deu contraste, né? A tendência é que eu pegue um segmento do jejum, tranquilo? O jejum é a maior porção de intestino delgado na cavidade abdominal. Então, quando tem uma suspeita de corpo estranho, uma suspeita de enterite, é interessante que você faça mais de uma captura,
do jejum. Não dá para fazer uma única avaliação, capturar uma única imagem e partir para o próximo, né? Porque corre o risco de vocês pegar um ponto em que não esteja tão alterado. Então, o jejum é um segmento intestinal bastante extenso, beleza? Mas não dá para discernir, pelo menos ultrassonograficamente, o ponto de transição do duodeno para o jejum, duodeno descendente para o jejum, duodeno ascendente, na verdade. Na sequência, a gente tem esse ponto aqui, esse ponto que é o ilho. O ilho é o ponto de transição entre o duodeno, entre o jejum e o cólon, e o intestino grosso. Então, aqui no cão a gente vai ter seco, né? O seco também, o conteúdo gasoso, e inicialmente o colo ascendente, né? O que que acontece? Em vermelho, o ilho, né? Em azul, a gente tem o primeiro segmento do colo, que é o colo ascendente, né? O segundo segmento do cólon, que é o colo transverso, o terceiro segmento do cólon, que é o colo descendente, e no final, aqui na região subpúbica, né, subpélvica ali, o ultrassom não vai pegar a região do reto. Então, essas são as porções. Jejum não, é cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Então, toda essa região é a região, né, em verde, né, seria a região do jejum, intestino delgado, e em vermelho, em azul, né, verde azulado aí, né, colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Beleza, quando eu venho para o meu lado direito aqui, ó, a gente percebe que a gente colocou uma esquematização do trato gastrointestinal completo ali, né? E aí, de novo, a gente tem essa sobreposição porque as estruturas estão em planos distintos. Aí, por estarem em planos distintos, a gente está vendo em bidimensional ali, a gente tem essa sobreposição, tranquilo? Então, em azul a gente tem estômago, né? Em roxo a gente tem duodeno descendente. Aqui nesse ponto, flexura duodenal, dando continuidade duodeno ascendente, jejum, todo esse caracol é o jejum em verde cana aqui. Depois, em vermelho, temos o ilho, né? Ilho. E aí, em azul, subindo, né? Que é esse mesmo aqui. Cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Esse é todas as estruturas do trato gastrointestinal que a gente consegue avaliar no ultrassom. A gente consegue avaliar. Não necessariamente centímetro por centímetro quadrado de alça, né? Porque aí a gente ficaria a vida inteira fazendo um único exame. Mas a gente consegue avaliar essas estruturas, né? Consigo isso, consigo aquilo. Não necessariamente toda a sua extensão. Então é isso, né? Vamos dar continuidade aqui posteriormente, né? O do gato. Então, essa é a nossa aula de cão. E daqui a pouco a gente vai trazer aí o nosso conteúdo de gato, tranquilo? Fique com Deus e até a próxima aula. Todo o conteúdo que está sendo feito aqui vai subir material PDF, né? Para que vocês consigam esquematizar isso e tal, com alguns exercícios, alguns macetes para complementar o que está sendo dado aqui em conteúdo teórico, tá certo? Então é isso aí, tamo junto, valeu!